foto lá no YouTube, mas é tranquilo, sossegado, viu? Chegou aí para vocês aí, que está gravando? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o livro, para vocês poderem acompanhar aí o que eu vou falar daqui. Tá? Então, o capítulo 3, ele está na página 26, se não me falha, 25, tá bom? Então, o tema de hoje, ele é um dos subtópicos do capítulo 2, cujo título é Circuitos Elétricos e Consumo de Energia. Então, esse capítulo ele é bem vasto, tá? Acho que é o capítulo mais longo do livro. E o tema de hoje vai ser esse aqui, o primeiro tópico, corrente elétrica, que vai da página 25. Aí tem aqui alguma coisa para finalizar a discussão, e até a página 27. Então, hoje a gente vai centrar nossas atenções nesse ponto 1 do capítulo 2, da página 25 até a página 27. Tá bom? Então, a ideia de hoje é trabalhar essa temática. Aí, dentro do capítulo 2, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho, assim, rápido do que são geradores. Essa discussão a gente já inicia hoje, talvez encerre de forma geral hoje. Depois a gente vai trabalhar com algumas grandezas elétricas, né, e com alguns elementos elétricos, tá? Que são os resistores, a ideia de resistência elétrica, as leis de Ohm, e vamos trabalhar com potência e energia elétrica. Depois a gente vai para a parte de construção de circuitos elétricos, tá? Algo muito próximo daquilo que a gente vê no cotidiano, em casa, nas instalações elétricas, no geral, né? Tanto nas tomadas como nas lâmpadas e nas ligações dos equipamentos diversos. Então, esse capítulo é bem abrangente e nós vamos gastar muito tempo nele, tá? Capítulo mais longo, como eu já disse. Então, na sequência, nós vamos colocar o slide que vai servir de base para a nossa discussão, e aí vocês vão me dizer se está aparecendo aí, como está aparecendo. Ontem, para alguns, ficou um negócio preto na tela, não sei como é que vai ser para vocês, mas espero que fique normalzinho. Veja aí como é que chegou. Chegou tranquilo? Apareceu? Bom, está aparecendo. Pronto. Tem alguém com a tela preta, como foi ontem à tarde, com o terceiro C? Não, né? Tá tudo normal aí, né? Pois muito bem. O capítulo 2, unidade 1, eletricidade e magnetismo. O tema da aula não é potência elétrica, tá? O tema da aula é corrente elétrica, porque eu peguei a capa e acabei não olhando esse detalhe aqui. Então, a aula de hoje vai tratar especificamente de corrente elétrica. Mais tarde é que a gente vai entrar nessa ideia de potência elétrica, tá bom? Então, como objetivo central, eu coloquei que, ao final da aula, vocês deveriam ter a condição de reconhecer o que é e o que não é corrente elétrica, certo? Também de calcular essa corrente elétrica em algumas situações, tá ok? Tá bom demais. Então, vamos recordar o que a gente discutiu na aula passada. Antes, deixa eu ligar esse ventilador aqui, porque senão eu vou derreter. O negócio está ficando quente. Vocês recordam um pouco da aula passada, né, de 15 dias atrás, onde nós falamos da ideia de campo, né? A física, ela trabalha com um conceito bem peculiar, né, bem interessante, que é o conceito de campo. E nós vimos que, para os físicos, né, existe já comprovado, determinado, definido, bem caracterizado, 3 campos. Não é isso? E eu gostaria que vocês me dissessem, a partir do que vocês viram na aula passada, talvez de alguma leitura, não sei, o que é que isso que eu coloquei aí para vocês representa. Que tipo de campo nós temos nessa tentativa de representação aí? Gravitacional. Isso, garoto. Então, essa é uma ideia grosseira, né? Simplificada de conceito, de representarmos, né? Não é conceituarmos, mas é representarmos
que nós conhecemos como campo gravitacional. Qual é o ente físico, o agente físico, ou a entidade física que é responsável pelo surgimento desse tipo de campo? Que elemento, ou que grandeza, que ente físico é responsável pelo surgimento, pela aparição do campo gravitacional? Ninguém lembra? A interação de massas é peso, coisa do tipo. Isso, é a massa, né? O responsável pela aparição, né? Pelo surgimento de um campo dessa natureza, chamado de campo gravitacional, é a massa, né? Nós aprendemos na semana passada que tudo que tem massa, ele cria, né? Acaba gerando uma região de influência, uma região de interações, né? Chamada de campo gravitacional, né? Qual a ideia que essa outra imagem quer passar para vocês? Veja que eu tenho aqui a Terra, né? E tem aqui uma região meio acinzentada, azulada, que circunda a Terra. Pensa na Terra como uma esfera e pensa que essa região ela é tridimensional, né? Ela está circundando toda a esfera da Terra, né? Que região seria essa? Que ideia eu tento trazer com essa imagem aí? Ninguém se arrisca? Nada? Não sabe, não quer arriscar? Oi, José? Tá difícil de compreender. Tá difícil de compreender essa ideia? Então vamos entender a ideia. Vamos lá. Foi dito por Paulo Henrique que todo objeto, todo corpo, ele tem massa e isso naturalmente dá a ele a condição de criar ao seu redor um campo gravitacional. Então essa região azulada, acinzentada que vocês estão vendo aí, ela é uma delimitação desse campo. Tá? Você imagina que o campo gravitacional terrestre, ele não é infinito, ele é limitado. Então, a uma certa distância do planeta Terra, esse campo gravitacional, ele é desprezível, ele é nulo. Tá? Então, a tentativa de mostrar para vocês essa figura com a circunferência azul aqui ao redor... Seria no campo elétrico? Isso, é um análogo do campo elétrico. Ele não é a mesma coisa, porque o campo elétrico ele é gerado pela massa, né? Pela carga, né? Aqui nós estamos falando de um campo gerado pela massa. Mas eles são semelhantes na ideia, no pensamento, na forma de você considerar, de você formar um modelo na sua cabeça. Certo? O campo gravitacional, ele é criado por tudo que tem massa, porém essa massa tem que ser grande, né? Para que esse campo possa ser considerado, para que a influência e para que as interações possam ser percebidas. Uma massa pequena como a massa nossa, como a massa de um carro, de um caminhão, do que nós estamos acostumados no dia a dia, né? Essa massa ela não é tão grande, portanto o campo gravitacional que esse objeto cria também não é tão grande. Então a gente não passa perto de um objeto e puxa esse objeto, né? Já pensou se o nosso campo gravitacional fosse da intensidade do campo gravitacional da Terra? Era a gente passando e as coisas indo atrás da gente, né? Puxando. Igual um imã, né? Você põe um monte de prego em cima de uma mesa e passa um imã e os pregos acompanham o imã. Né? Conosco não acontece assim, porque nossa massa é pequena. Mas, como nós temos massa, nós temos campo gravitacional ao nosso redor. Tá? Isso é possível. Tá? Então, Arimateia, a ideia é, essa bola azul que você está vendo aqui, ó, esse círculo azul, é você pensar ele como uma esfera bem gigante, tá? A Terra dentro dessa esfera gigante, e essa esfera circundando toda essa Terra. Toda a Terra, né? Tá? E aí você pensa o seguinte, qualquer objeto, do tamanho que ele for, um meteoro, qualquer coisa, qualquer objeto do tamanho que ele for, se ele for colocar dentro dessa região, ele vai interagir com a Terra.
e a Terra vai puxar ele na direção do centro dela. Então, olha para cá, o que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo 3 objetos. Um objeto verde, um vermelho e um azul. Todos eles estão dentro ou fora do campo gravitacional da Terra? Fora. Fora. Vamos pensar de novo. Ó. Ah, não, tá dentro aqui, porque tá nessa parte azul ainda. Isso. Então, veja só. Esse negócio azul que eu coloquei é para a gente pensar a ideia, construir a ideia na nossa cabeça de que existe um espaço limitado ao redor da Terra, chamado de campo gravitacional. Ele não é infinito, ele não vai até a Lua. Né? Tá bom? Porque se fosse, aí o negócio estava feio. Né? Mas esse objeto, esse espaço, ele tem um limite, ele tem um fim, ele acaba. Então, tudo que está dentro desse espaço pode interagir com a Terra, ou seja, pode atrair e ser atraído pela Terra. Então, se a gente olhar o objeto verde, o vermelho e o azul, como disse das dores, eles estão justamente dentro dessa região acinzentada. Portanto, eles estão dentro do campo gravitacional da Terra. Correto? Então, entre eles e a Terra, aparece uma força que a gente chama de força-peso. A Terra que vai exercer essa força sobre esse objeto. Tá bom? Se a gente pegasse esse objeto azul, ó, e colocasse ele um pouquinho aqui, ó, trouxesse ele bem para cá, produtor, com o mouse, ele estaria dentro ou fora do campo gravitacional da Terra? Fora. Porque Isso. saiu do negócio. Isso, Mariane. Então ele estaria fora do campo gravitacional da Terra, logo ele seria percebido ou não pela Terra? Não. Não, né? Imagina, se isso aí fosse, digamos, um satélite, né? Você pôs o satélite aqui, ó. A Terra não vai perceber esse satélite, nem o satélite vai perceber a existência da Terra. Por quê? Porque ele está numa região que não é alcançado pelo campo gravitacional terrestre. Tá certo? Entendido? Ok? Então, Entendido. ótimo. Então, todo corpo que tem massa, todo objeto que tem massa, tudo que é matéria tem massa, gera campo gravitacional. Tá, mas para ele ser um campo de influência de fato, né, que possa haver interação desse objeto que gera o campo com outro próximo a ele, é necessário que a massa dele seja muito grande. Aí nós temos que pensar em coisas como Lua, que já não é uma massa tão grande, mas tem um campo gravitacional que já é perceptível, Lua, Terra, Marte, Vênus, Sol, os planetas no geral, né? A coisa bem macro mesmo, o macrocosmo, tá bom? Então, essa ideia tem que ficar na nossa cabeça, tá? Que existe ao redor da Terra esse espaço, e tudo que está dentro desse espaço é atraído pela Terra, tá? Existe ao redor do Sol esse espaço também, muito maior do que o gerado pela Terra, tá? Existe ao redor da Lua, existe ao redor das estrelas, existe ao redor de Saturno, de Júpiter, de Plutão, tá bom? Varia em função de quem? Da massa. Quanto maior a massa do objeto, maior a intensidade desse campo em determinado ponto, tá? Ok, foi me perguntado, não sei se foi nessa turma ou foi na outra, se o C, ou D, ou A ou B, não lembro, o que aconteceria se a gente falou que existe uma força, né, que mantém todos os planetas, lógico. Essa força não é unicamente, exclusivamente entre a Terra e o Sol, né? É um conjunto de planetas, né, rodeando na galáxia, né, no nosso sistema, que interagem o tempo todo. Então, não é apenas entre os dois. Mas vamos pegar, imagina que essa força seja entre o Sol e a Terra. O que aconteceria se essa força desaparecesse? Então, vendo essa seta vermelha aí, ó, esse negócio rodando com essa setinha vermelha? Sim. Então, esse é o sentido, Mariana, da velocidade desse objeto, caso essa força desapareça. O que você acha? Se essa força desaparecesse, esse objeto ele continuaria girando ao redor do Sol? Não, Acho que não. sem rumo, eu acho. Oi? Eu acho que ia ficar Mariana rodando disse- sem rumo. Pronto. Sabe o que ia acontecer, Mariana? Para o lado que essa seta tivesse apontado, era o lado que ele ia seguir reto. Imagina que você está dirigindo um carro em alta velocidade e você chega numa curva. E a sua velocidade é muito alta que você não consegue fazer a curva. Naturalmente, o que vai acontecer com o carro? Ele vai seguir reto. Na hora que
entrar na curva, que não conseguir fazer a curva, ele vai passar reto. Então, a mesma ideia tem aí, ó. Mas a diferença é que o carro vai bater em alguma coisa, né? Eu acho que isso E aí é meio difícil de bater. isso, aí ele vai ter que viajar muito, né, para encontrar alguma curva pela frente para se chocar, né? Mas a ideia, É, Mariana, aqui, a ideia é que ele vai seguir uma trajetória que não é mais uma elipse, né, não é mais uma curva, é uma trajetória reta. Eu trouxe uma outra figura para mostrar isso mais claramente, ó. Agora, imagine que você está vendo a Terra girando, a Lua girando ao redor da Terra num plano bidimensional, né? Você está olhando de cima o sistema e você está vendo a Lua, essa bolinha preta, girando ao redor da Terra. Então, percebe que tem uma setinha com um Vzinho que aponta sempre para fora da curva, tá vendo? Tocando a curva em um ponto mais para fora da curva. Então, essa é a direção da velocidade que a Lua tem. Tá ok? Então, se de repente essa força gravitacional, nessa força entre a Lua e a Terra, ela desaparecesse, nós teríamos aí a Lua seguindo uma trajetória que seria uma reta, né, para qualquer um dos lados aí. Tá bom? Ok. Então, o campo gravitacional é mais ou menos essa ideia, né? É gerado por tudo que tem massa, é finito, é limitado, né? É uma região. Tudo que está dentro dessa região pode interagir ou vai interagir com o objeto que cria esse campo, tá? E a gente calcula ele como sendo, ou já calculamos, né, como sendo G, né, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, né? Ok. Aqui eu trago mais uma ideia para retomar e para reforçar do que a gente viu na semana passada, né? A ideia de campo, só que agora não é mais campo gravitacional, né? A ideia de um outro tipo de campo que foi visto lá. Percebam. Aqui eu tenho agora um fio, tá? Esse é um fio, como o fio da tomada, né? O fio daqui do mouse aqui, ó, um fiozinho aqui. E esse fio, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Tá, beleza? Então, o que é que vai acontecer com esse fio? Fui mexer aqui, agora bagunçou tudo. O que é que vai acontecer com o espaço ao redor desse fio? Ele vai passar agora a ser um espaço de perturbações. Você percebe essas linhas aqui? Azuis, ora para um lado, ora para o outro. Elas mudam já de sentido, quer ver, ó? Quando o sentido do movimento se inverter, elas se invertem. Essas linhas aqui, elas foram propostas por um rapaz chamado Faraday, já faz bastante tempo, quase 200 anos, e elas são chamadas de linhas de campo. Só que aqui agora é um tipo de campo que é semelhante àquele campo do ímã, que é o campo magnético. Então, todo fio, não importa qual seja, sendo ele percorrido por uma corrente elétrica, então o fio da tomada da sua casa, o fio do carregador do celular, o fio aqui do microfone, todo fio, quando ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, ele se comporta como um ímã. Ele cria ao redor um campo magnético. Só que ele é pequeno, então você não consegue perceber o efeito dele. Mas se você pegar um fio e der várias voltas nele, fazer uma espirazinha, enrolar várias vezes o fio, você vai perceber que esse efeito ele é bem maior. Onde é que eu vejo isso no dia a dia, professor? Olha um ventilador de perto, tá? Tira aquela carcaça dele e olha dentro do ventilador, tu vai ver um monte de fio enrolado, tá? Formando o que a gente chama de espira. Olha dentro de um motor, seja ele qual for, um motor de carrinho de brinquedo, um motor da bomba de puxar água, qualquer motor, você vai ver que tem um monte de fio enrolado lá dentro. Então, qual é a função desses fios? Quando eles são percorridos por uma corrente elétrica, eles criam um campo magnético ao redor. E se você pegar outro ímã e aproximar desse sistema, dessa bobina, você vai ter a possibilidade de movimentar um ou outro, tá? De gerar movimento. Aí daí vem os motores, tá? Então, um fio é como se fosse um ímã, tá bom? Então, você tem campo magnético no ímã, que é a ferrita, né? Um metal que é encontrado na natureza, e tem campo magnético também no fio. Esse campo magnético do fio é o que a gente mais usa, né? Para várias coisas no dia a dia da gente. Os motores e geral, né? Aqui eu trouxe um exemplozinho, ó. Depois a gente vai estudar isso mais profundamente, mas eu trouxe um exemplo do que é um motor, mais ou menos assim, grosseiramente falando, ó. Tá? Esse é o funcionamento de um motor. Você tem aqui um ímã, tá? Polo norte aqui, polo sul aqui, tá? O campo magnético está aqui dentro, ó, passando aqui, você não consegue ver, mas se você botar um prego aqui, você vai perceber, porque o prego vai ser atraído por um lado ou pelo outro, mas aqui tem um campo magnético.
Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma corrente passar nesse fio, ó. Essa corrente no fio também gera um campo magnético, então nós vamos ter dois campos magnéticos que vão se chocar. Qual é a ideia aqui? É que quando esses dois campos eles interagirem, nós vamos ter esse negócio aqui girando, ó. E esse negócio girando aqui pode ser um motor elétrico, tá? Uma bomba d'água, um ventilador, tranquilo? E o efeito contrário também é possível, ó. Eu posso pegar o ímã aqui, ó, e ao invés de eu botar uma corrente elétrica no fio para o fio girar, eu posso fazer o inverso, eu posso girar o fio e produzir a corrente elétrica. Aí você passa a ter um gerador elétrico, que é o inverso do motor. Tá bom? Mas o que a gente quer enfatizar aqui? Um outro tipo de campo que nós chamamos de campo magnético. Tá? Campo gravitacional gerado por massa, campo magnético gerado por cargas elétricas em movimento. Tá? E aqui eu trouxe só um exemplo, só um diagramazinho do que a gente chama de onda eletromagnética, né? Você está vendo aqui uma bolinha indo e voltando, ó. Isso aqui é uma carga elétrica que está oscilando, por exemplo, numa antena de rádio, né? A rádio, Som da Terra, Palmares, não sei o quê. Então, ou lá na antena da telefonia da Claro, da Oi, tem um sisteminha lá que faz com que cargas elétricas passem a oscilar com uma certa frequência lá. E essa oscilação, ela vai produzir um campo elétrico e um campo magnético variável no tempo e no espaço aí, chamado de campo de onda eletromagnética, que é o que, graças a ela, né, permite que isso aqui funcione sem fio. Senão a gente estaria ainda usando hoje um telefonezinho fixo, né, conectado na tomadazinha lá, num sistema lá, para transmissão de sinal, né. Hoje você transmite sinal, Bluetooth, infravermelho, Wi-Fi e várias outras coisas aí, satélite e tudo, graças a essa tecnologia, né, proposta aí por Hertz, né, um alemão aí do século XIX, tá bom? Alguém já viu isso aqui na vida prática aí no dia a dia? Tenho certeza que já. Ninguém viu isso? Quando eu disser o nome, vocês vão dizer que sim. Nos postes é muito comum você ver isso. Um negócio grande, né? Uma caixa zona cinza ou azul enorme, com 3 pontinhos assim, né? 3 ou 6, sei lá. Já, Lá na Chesf. aqui, lá na Chester, só que tem. Como é o nome desse troço aqui, quem lembra? Eu não sei não. Isso é o transformador, tá? Que tem no poste da rua aqui, né? Para poder a gente usar essa tensão, né? Vou dizer assim, a energia, né? Para ficar mais fácil de entender. Depois a gente entra nesse detalhe do que é tensão, para poder a gente ter acesso a essa tensão, a essa energia. Mais tarde a gente vai explicar melhor o que é isso. Mas como a gente usa uma energia, uma tensão, uma corrente que vem de muito longe, que é de Paulo Afonso, então o fio, ele produz, pela passagem da corrente, um aquecimento. Tudo que você botar na tomada e deixar lá na tomada funcionando, vai aquecer. Não tem como você evitar esse aquecimento. Então, para evitar essa perda de energia por efeito Joule, que é esse aquecimento, o que eles fazem? Eles geram uma tensão lá em Paulo Afonso, lá na Chesf, num valor razoavelmente baixo. Depois eles aumentam para um valor muito alto, aí, que chega a passar chega a 700 mil volts, e transmitem. Por isso que vocês veem por aí essas linhas de transmissão enormes, né? Umas estruturas de ferro enormes. Aquilo ali está passando uma quantidade de energia muito grande. Do jeito que está ali, a gente não consegue usar. Então vem ali para a Chesf reduz, trabalha, distribui isso, lança para a concessionária de energia, e quando chega no poste, ela diminui para 220 volts, que é o que a gente pode usar em casa, senão a gente não teria energia em casa, tá? Então, quem faz esse controle de aumentar e diminuir essa tensão é um transformador. E, na verdade, o que é um transformador? Isso que vocês estão vendo cinzento aqui, ó, isso é ferro. É um núcleo de ferro extremamente denso. Eu vou usar a palavra pesado, tá? E isso que vocês estão vendo aqui ao redor são fios enrolados nesse núcleo, tá? Então, quando uma corrente elétrica alternada, né, no caso, ela passa por esse fio, ela vai gerar um campo magnético que é transmitido pelo núcleo para o outro lado. Então, você tem aqui, ó, tá vendo essa linha azul subindo, ó, e descendo? Então, essa corrente aqui gera um campo magnético variável,
o que nós chamamos de indução eletromagnética, e essa indução é transmitida para o outro lado, gerando uma corrente na outra banda do equipamento, né, que nós chamamos de secundário, ó, essa outra bobina. E aí a gente consegue alterar para mais ou para menos essa tensão. Mas depois a gente estuda isso, tá? É só para vocês terem uma ideia de que esse negócio existe na prática e que é o campo magnético que é fundamental ali para que ele exista. Me diga uma coisa, quando vocês olham para esse negócio aí, do que é que vocês lembram? Ninguém lembra de nada? O que é isso aí, minha gente? Sei lá, um campo magnético. O sistema aí- solar que... Pronto, Arimatea falou que era um campo magnético, Mariana falou... Pronto, Mariana falou que era um sistema solar. Tu falou átomo, Mariana? Mariane? Senhor? Falaste átomo? Você falou, você usou o termo átomo? Como Foi assim? na hora que- Não, eu disse assim, o sistema solar, as coisas girando, entendeu? Em torno de um Pronto, sol. ok, muito bem. Então, esse camaradinha já é bem conhecido de vocês, né? Esse aqui é o que nós conhecemos como modelo atômico, né? Como sendo uma representação meio que ilustrativa, né? Não é real, do que é um átomo, não é assim? Um átomo com seus elementos aqui, núcleo e eletrosfera, e os elétrons girando ao redor do núcleo. Deixa eu ver se vocês estão lembrados. Qual é o estado natural de um átomo lá no seu lugarzinho, sem interferência humana? Ele é eletricamente carregado ou ele é eletricamente neutro? Neutro, eu acho. Ele é sempre neutro, né, Arimateia? Qual é a condição para que ele seja neutro? Porque tá separado. Ele está sempre parado? É. Não, ele não está parado, não. Ele fica vibrando, né? Lembra dos estudos sobre temperatura, né? Que a matéria ela é feita por partículas que estão em constante movimentação, né? Está sempre vibrando, sempre se agitando, né? Sempre movimentando, tá? Por que ele é neutro? Quem lembra? Ele tem prótons e tem elétrons? Sim ou não? Não. Não tem um átomo, não Tem um tem número de prótons e elétrons iguais. Isso, ele vai ter prótons, vai ter elétrons, mas sempre na mesma quantidade. Muito bem, Paulo. Tá? Então, essa condição de igualdade entre o número de cargas positivas e o número de cargas negativas, ou a quantidade de cargas positivas e negativas, faz com que ele seja neutro. Ou seja, a carga efetiva dele é nula, né? Portanto, ao redor de um átomo neutro não tem campo elétrico. Mas vejamos uma coisa. O que é que vai acontecer se a gente for ali e tirar um elétron dali? Eu venho aqui e arranco esse elétronzinho verde aqui. O que é que vai acontecer com esse átomo? Ele vai ficar Depende. eletricamente positivo ou negativo, dependendo do que tirou. Ok. Vai lá, Vai ficar Arimatea. negativo, que perde, né? Eita, essa ideia é interessante, né? Perde e fica negativo, né? Mas eu vou te explicar. No caso aqui da eletricidade, se ele perde um elétron, o elétron é negativo, né? Então, se ele perde um elétron, ele fica com um excesso de um próton, né? Próton é positivo, então a carga dele é positiva, né? Quando é que ele vai ficar com carga negativa? É quando ele receber elétrons. Tá bom? Então, vejamos. Mas vocês participaram muito bem, gostei. Então, se eu for ali e tirar esse elétronzinho verde que está girando aqui ao redor desse núcleo, eu agora vou ter um excesso de prótons nesse átomo, é uma falta de um elétron. Então, o que vai acontecer com esse átomo? Ele vai ficar eletrizado com uma carga equivalente à carga de um elétron, correto? Como é o nome da região que vai se criar ao redor desse átomo? Vai surgir essa região ao redor desse átomo? E qual é o nome dela? Eletrosfera, sei lá, alguma coisa. Eletrosfera é onde ficam os elétrons, né? Ok, ela fica, é a região que fica circundando o núcleo. Mas eu fui ali e arranquei um elétron.
Então, esse átomo deixou de ser neutro, ele agora tem carga elétrica. Então, se eu pensar como eu penso em relação à Terra, tudo que tem massa cria no espaço ao redor um campo Elétrico. quê? Não, tudo que tem massa cria no espaço ao redor um campo Campo Gravitacional. 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 Então, se o campo elétrico é análogo ao gravitacional, então se tudo que tem massa cria um campo gravitacional, tudo que tem carga elétrica cria um campo Elétrico. elétrico. Então, veja como é simples o negócio. O átomo estava neutro. Você foi lá e tirou um elétron. Então, esse átomo agora está eletrizado, ele tem carga elétrica. Então, automaticamente, quando você tirou esse elétron dali, ele passou agora a criar ao redor dele um campo elétrico. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês lembram da aula passada, que eu mostrei... Fala, Mari. Aí teve uma questão, se não me engano, que o senhor perguntou assim, ele fica positivo ou negativo? Aí como é que a pessoa sabe para fazer? Pronto. Para identificar, quer dizer. Ok, boa pergunta. A ideia é assim, Maria. Pensa sempre que as quantidades são a mesma, tanto de prótons como de elétrons, né? A mesma quantidade. Então, se você tira um elétron, sobra o quê? Próton. E o próton é positivo, né? Então, se você tira um elétron, sobra um próton. Então, a carga é positiva. Se você coloca um elétron, sobra um elétron. E o elétron tem carga negativa. Então, como é que a gente vai saber? Quando falta elétrons, carga positiva. Quando sobra elétrons, excesso de elétrons, carga negativa. Certo? Fácil? Ok. Eu creio que Mariana entendeu. Como é quando sobra elétrons, a carga negativa positiva. Isso. Não, quando falta elétrons é que é positiva. Certo? Porque você Certo. tirou carga negativa. Tá? Tirou elétrons. Então, quando falta elétrons, carga positiva. Se falta elétrons, você pensa assim, se falta elétrons, sobra prótons. Próton tem carga positiva, então a carga total é positiva. Tá? Agora, se tem excesso de elétrons, se há uma sobra de elétrons, quando você compara o número de elétrons com o de prótons, tem um excesso de elétrons, então a carga desse átomo ela vai ser negativa. Tá? Porque a carga do elétron é convencionalmente negativa. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, se a gente pegar nosso átomo aqui e ele está neutro, então se a gente for lá e tirar 2 elétrons, vão sobrar 2 prótons. Então a carga desse átomo será positiva. Ok? Equivalente à falta de 2 elétrons. Se eu for lá e colocar 2 elétrons, ele está neutro. Eu vou lá e coloco 2 elétrons, então a carga dele vai ser negativa, equivalente ao excesso de 2 elétrons. Tá bom? Só que é interessante que em ambos os casos, Mariana, tanto ele perdendo 2 elétrons, como ele ganhando 2 elétrons, ele fica eletrizado. Só muda o sinal, tá? E nos 2 casos, ele vai também criar um campo elétrico. Então, ao redor desse átomo, vai passar a existir essa região que a gente chamou de campo elétrico. Tá, beleza? Tanto ele ganhando, como ele perdendo elétrons. Tá? A diferença é que, quando ele está com carga positiva, convencionou-se que o sentido do campo seria para fora. Imagina o campo sendo representado por linhas, por flechas, e essas flechas apontando para fora. E quando é negativa, apontando para o átomo, apontando para dentro. Tá? Essa é uma ideia só de representação mesmo. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, ver se a gente lembra da aula passada. Nós tivemos uma discussão bem interessante na aula passada e chegamos a mais ou menos... Oi. Então, vejamos. Se a gente tem carga elétrica, a gente ganha de presente, o que é que vocês lembram? A gente ganha de presente o campo elétrico, certo? Tranquilo? Lembro daquele balão vermelhozinho da aula passada que o rapaz ficava esfregando no tecido, depois que ele esfregava várias vezes, que ele aproximava o balão de uma vasilha lá com vários pedaços de madeira, o balão começava a puxar os pedaços de madeira, e os pedacinhos de madeira iam grudando no balão, tá? O que aconteceu ali? O balão, antes do atrito com o pano, estava neutro, não tinha carga elétrica.
Na hora que ele foi atritado com o pano, ele ganhou ou perdeu elétrons para o pano, para o tecido. E ele passa agora a criar ao redor dele, o balão, né, um campo elétrico. Então, esse campo elétrico vai dar a condição do balão interagir com os pedacinhos de madeira e puxar os pedacinhos de madeira. Então, quando a gente tem, meu rapaz está aqui, conversando aqui, quando a gente tem carga elétrica, nós ganhamos de presente o campo elétrico, junto com o campo elétrico nós ganhamos a condição de interação entre dois objetos, desde que um seja o gerador do campo e o outro esteja dentro do campo. Certo? Tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então vamos mostrar só isso na prática. Ó. Tá? Ele vai eletrizar a esfera que está pendurada com carga positiva. Depois ele vai aproximar a que ele tem da mão da esfera que está pendurada. E você percebe o que acontece, né? Nós temos atração ou repulsão entre as duas? Atração, elas se puxam, ou repulsão, elas se empurram? Isso, garoto, repulsão, beleza. Ok. O que a gente tem aí, além de repulsão? As duas esferas, quando elas... Oi? Atração. Nesse caso aí não é atração, é só repulsão, né? Mas eu queria puxar uma outra coisa que a gente estudou ano passado. Atração significa interação, significa presença de força, não é? É ou não? Tem uma força atuando aí, na esfera que está pendurada no cordão lá. Ó. Essa esfera que está pendurada no cordão, ela está sendo movimentada, está sendo empurrada para algum lugar? Sim ou não? Eu acho que sim, o homem não tá empurrando, não. Está empurrando sem tocar, né? Que é uma interação à distância, né? Uma força de campo, né? Está sendo empurrado, não tá? É a Arimateia, está sendo deslocada, ó. Olha lá, a força empurrando ela, ó. Tá vendo? Se essa força está empurrando e a esfera está se movimentando, tem deslocamento. Se tem deslocamento, tem a realização do que mesmo? Vocês estudaram ano passado? Quem lembra? Um negócio chamado Ninguém lembra? A gente ainda estava presencial ainda quando estudamos isso. Se tem uma força atuando, tem a ação de uma força, tem um deslocamento, então tem a realização de trabalho. Olha lá, ó. Se tem a realização de trabalho, tem energia envolvida no processo. Olha só que legal, ó. Tá vendo lá? Ó, criou-se um campo elétrico nas duas esferas, elas podem interagir à distância, uma força surge entre as duas, essa força empurra uma das esferas, elas são empurradas mutuamente, na verdade, mas uma delas é que se desloca, né, que é a que está pendurada. Então, se tem força, tem deslocamento, tem trabalho. Se tem trabalho, tem energia. Olha só que legal, porque energia é a capacidade de realizar trabalho, né? Então, vejamos. Quando eu tenho, olha como a coisa é bem legal de você compreender, ó. Anota isso aí, se você conseguir pegar tudo, ó. Quando eu tenho carga elétrica, eu tenho campo elétrico. Quando eu tenho campo elétrico e dois objetos, eu tenho força elétrica. Quando eu tenho força elétrica e deslocamento, eu tenho trabalho. E eu tendo trabalho, eu tenho energia. Então, isso que vocês estão vendo aí, grosso modo, assim, né, um exagero assim muito grande, seria mais ou menos o que acontece dentro de um fio, onde você tem corrente elétrica ou carga elétrica circulando, né? Tem um rapazinho ali que está fazendo essas cargas elétricas se organizarem dentro do fio. Tá ok? E aí entra uma ideia muito legal, que é a ideia de tensão elétrica, né, de diferença de potencial. Essa esfera pendurada ali, ela só consegue se movimentar de uma posição A para uma posição B aqui dentro desse campo, porque entre essas duas posições tem uma diferença de quantidade de energia, né, chamada diferença de potencial, energia por unidade de carga, né. Vamos lá então, vamos chegar no tema do livro agora. Quando der aqui, faltando uns 30 minutos para acabar a aula, vocês vão fazer uma atividade aqui bem legal. Vamos lá, meninos. O que é que vocês conseguem concluir que seja isso daqui? Esse negócio aqui que eu estou mostrando aqui, isso representa o quê?
Eu acho que tem muita gente dormindo aí que com as câmeras ligadas, né? Só tá acordado. Oi? Poderia ser corrente elétrica? Opa, das duas já. Ô, Clara já tá no ritmo aí do capítulo 2. Clara, isso aqui ainda não é corrente elétrica, sabe por quê? Deixa eu mostrar outra imagem aqui, tá? Vocês estão me vendo agora de novo, que eu desliguei aqui a câmera para fazer um negócio aqui, e eu não sei se a bicha voltou. Eu vou mostrar uma outra imagem que é muito parecida com essa daqui, mas eu queria que você prestasse atenção no detalhe, ó. Ó, concentra nessa daí, e agora olha para essa daqui, ó. Qual é a diferença entre as duas? Ó. Primeira, segunda. São as setas, a movimentação das setas, porque essa imagem está para o lado esquerdo e a outra está bagunçada, as setas. Pode-se dizer Pronto. assim. Uma é uma corrente ionizada e a outra é uma corrente não ionizada. Quase isso, Sócrates. Ionizado não seria bem corrente, né? Ah, no caso aí, corrente de íons, né? Você poderia falar assim, né? Acho que é isso que você quer dizer. Sócrates, aqui é o seguinte. Nessa primeira imagem, a gente tem um deslocamento, tem um movimento de cargas elétricas, no caso aqui é um fio, né, ó, de metal, ó, tá vendo aqui, ó, condutor sólido de metal. Então, no caso, essas cargas elétricas aqui são os próprios elétrons mesmo. Não são moléculas, né, chamados íons, né, são elétrons mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? Esses elétrons, eles estão assim meio perdidos, né, sem ter uma direção preferencial, né? Ele se movimenta para tudo que é lado, né, para todas as direções, está bagunçado, como Clara falou, certo? Então, esse movimento de elétrons desorganizadamente é o movimento natural deles dentro de qualquer objeto, de qualquer corpo. Dentro aqui da caneta, do material aqui da fita, do brinquedinho aqui, ó. Tudo isso aqui é feito de átomos. E tudo isso tem elétrons. E em todos esses átomos, esses elétrons estão se movimentando, né? Essa é a visão que a gente tem, pelo menos na cabeça aqui, né? Então, eles estão se movimentando. Só que é um movimento assim, mais ou menos, né? Tentando colocar isso no papel assim, mais ou menos, meio desorganizado. De fato, desorganizado. Quando eu vou para outra figura, eu percebo uma coisa bem diferente. Que eles se movimentam todos para um lado só, um sentido só, tá? Então, nesse primeiro caso, você não pode chamar isso aí de corrente elétrica, porque não tem um sentido organizado, tá? Quando eu vou para o segundo caso, sim. No segundo caso, isso aí já passa a ser uma corrente elétrica, tá bom? Porque os elétrons, eles têm um sentido de movimentação único, né? Um sentido preferencial. E o movimento, ele é organizado, ordenado, tá bom? Tá ok? Então, aqui eu diria, aqui é um pedaço de fio qualquer, né? Como o fio aqui do microfone. Aqui é um pedaço de fio qualquer, esse caso aqui, sem uma corrente elétrica passando através dele. Tá bom? Eu vou já dizer também sem outra coisa, só um minutinho. E aqui é um pedaço de fio qualquer, com uma corrente elétrica circulando através desse fio. Tá? Agora, o que falta nessa figura aqui, para que o movimento seja organizado? Tá? Um pedaço de fio qualquer, com o movimento todo bagunçado. O que está faltando para que ele seja organizado? Está faltando um rapaz que a gente acabou de falar o nome dele aqui, ó. Tá? Olha ele aparecendo aí, ó. A interação é à distância. Por que essa interação é à distância? Por causa de quem? Que tipo de região existe ao redor dessas duas esferas? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dessa região que se formou ao redor dessas esferas aí? Elétrica? Campo elétrico? Corrente magnética? Um campo elétrico, né? É assim? O campo magnético ele vai surgir quando as esferas estiverem se movimentando, né? Num fio, por exemplo. Tá ok? Você poderia dizer, mas ela se movimenta, então ela vai criar um campo magnético. Eu concordo também com você. Mas nesse caso aqui, veja só. O que existe ao redor dessa esfera que está pendurada, a partir desse momento, é um campo elétrico, né? O que existe na esfera que está na mão do rapaz é um campo elétrico.
Então, o que é que esse campo elétrico está fazendo? Permite que as duas esferas se empurrem. Então, só vai ter força elétrica para empurrar a esfera se tiver campo elétrico. Então, para organizar os elétrons aqui dentro, quem é que vai fazer isso? Eu preciso ter o que aqui dentro desse fio para esses elétrons se organizarem? E empurrar eles tudo para uma direção só. Quem é que está fazendo esses elétrons se movimentarem tudo para um lado só? É o mesmo agente físico que faz a esfera. Isso, garoto. Campo elétrico. Então, veja. Um fio condutor como esse aqui, que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá? É composto de elétrons, muitos elétrons livres, que estão em movimento desorganizado. Está tudo bagunçado aqui dentro. Quando você aplica um campo elétrico no interior desse fio, faz surgir um campo elétrico no interior desse fio, como é que os elétrons dentro dele passam a se movimentar? Em um sentido todo bonitinho e organizadozinho. Tá? Como é que é o nome desse movimento de cargas elétricas de forma organizadazinha? É a chamada corrente elétrica. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um negócio que vocês têm em casa, com certeza. Ó. Todo mundo tem isso aí, não tem? Se não tem por aí, já viu muito. Sim. Uma pilha, né? Qual é a função dessa pilha? Quando eu compro uma pilha, qual é o meu intuito? Usar ela em quê? Fazer algum objeto ter função, de transmitir alguma coisa. Isso, fazer alguma coisa funcionar à base de eletricidade, não é assim? Ok? Então, veja, na minha pilha, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas eu tenho aqui, ó, um sinal de mais, está vendo aí? Não sei se dá para ver. Tem um sinal de mais de um lado e tem um sinal de menos do outro. Pronto, obrigado. Esse sinal de mais e esse sinal de menos vai indicar uma coisa assim, é uma analogia que eu estou fazendo, tá bom? Ó, mais ou menos parecido com isso, ó. Tá? No sinal de mais, ó, vocês acham que está sobrando cargas positivas ou está sobrando cargas negativas no sinal de mais? Vai, Tayane, fala. No sinalzinho de mais. Vamos de novo, ó. Tá sobrando, viu que eu falei, tá, ó. No sinal de mais, tá sobrando carga positiva ou faltando carga positiva? Perdão, de novo. No sinal de mais, tá sobrando carga positiva ou sobrando carga negativa? Sobrando. Cargas positivas. Cargas positivas. No sinal de mais, tem muita... Positiva. Isso, tem muita carga positiva. Agora, no sinal de menos, tá, eu vou usar agora o contrário. Tá sobrando, no sinal de menos, tá sobrando cargas negativas ou tá faltando cargas negativas no sinal de menos? Faltando. Faltando cargas negativas. Vou de novo. Sobrando. No sinal de mais, Tá sobrando. no sinal de mais, tá sobrando carga positiva ou tá sobrando carga negativa? No sinal de mais, vocês disseram que está sobrando carga positiva. Tem muita carga positiva nesse lado do mais aqui. Agora, no lado do menos, está sobrando carga negativa ou faltando negativa? Ah, tá sobrando carga negativa, né? Isso, ótimo. Olhe para essa imagem aqui agora. Ó. Você tem aqui a pilhazinha, ó. A mesma pilhazinha que eu tenho aqui, só que eu vou inverter o lado agora, viu, Tayane? Ó. Eu estava com ela assim, não é? Agora eu vou botar ela assim, ó. Olha para cá, ó. Olha o mais aqui, ó. Então, essa figura que você está vendo aqui é uma ilustração grosseira da pilha. Tá bom? Esse aqui que está o vermelho, é o mais ou é o menos? Nesse vermelho? Vai, Letícia, ó. Eu não entendi, não. O vermelho é positivo. Isso, o vermelho é o polo positivo da pilha. Ótimo. Logo, o azul é o polo negativo, né, da pilha. É o menos. Tá bom? Então, veja que vocês estão certos. Ó. Aqui sobra cargas positivas desse lado e aqui sobra cargas negativas desse outro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na natureza, as cargas positivas e negativas, elas preferem viver separadas ou elas preferem viver juntas?
você encontra sempre na natureza cargas positivas e negativas isoladas, ou você encontra sempre nas mesmas quantidades, sempre elas juntas? Nos átomos, por exemplo? Juntas. Isso, juntas. Carga positiva e carga negativa, eles são parceiros assim, carne e unha, então querem viver juntos. Então, você separou aqui, Sócrates, ó. Você separou aqui, criou uma diferença de potencial, por quê? Porque de um lado você tem carga positiva, do outro lado você tem carga negativa. Então, potencial positivo e potencial negativo, então tem uma diferença, né? Positivo e negativo. Então, veja, o desejo dessas cargas é ficarem juntas. Elas estão separadas, mas elas querem ficar juntas. Então, se você pegar e botar um negocinho aqui, ó, ligando isso aqui, ó, ligando daqui para cá, elas vão se juntar. Olha só como é que acontece, ó. Aí você vai lá e separa, ó. Separa elas. Elas se juntam de novo. Ó. E por que que o azul tá indo atrás do vermelho? Porque o Ou isso azul... não tem importância? Os azuis são que tipo de carga, Mari? Olha para essa imagem agora. Ó. Negativos. E os vermelhos? Positivas. Quem é que se movimenta? Quem é que é mais fácil de você arrancar do átomo? É o elétron ou o próton? Elétron. É o elétron. Então, quando eu consigo ligar os dois... Isso. Então, quando eu consigo ligar os dois polos, o polo positivo com o polo negativo, através de um fio, por exemplo, aqui na pilha, ó, eu pego um fio aqui, coloco de um lado, pego o outro, coloco do outro, eu estou ligando os dois polos, não estou? Então, se eu estou ligando os dois polos, o elétron é quem se movimenta. Então, qual é a tendência dele? É ir para o polo positivo. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Percebeu a ideia? Ó, aí você foi lá e separou de novo, né? E eles voltaram a se misturar novamente. Olha só, de novo, ó. Então, de uma forma assim meio grosseira, né? O que é que a gente tem na pilha? Uma reação química, né? Onde a gente consegue provocar aqui dentro uma, entre aspas, uma separação dessas cargas. Aqui, ó, no mais, você vai ter um monte de carga positiva, aqui no menos um monte de carga negativa. Como elas querem ficar juntas, então eu vou criar um caminho para elas se movimentarem e se juntarem. Ó. Criei o caminho. Então, essas cargas vão se juntar de novo. Aí eu faço um processo aqui dentro de reação química, de oxidação e redução, que vai fazer com que essas cargas se juntem novamente. Aí eu separo de novo, elas se juntam. Então, o que acontece? Se eu botar uma lâmpada aqui, vocês viram que se eu tenho campo elétrico, ó, se eu tenho campo elétrico, eu tenho força, tenho trabalho. Se eu tenho trabalho, eu tenho energia. Então, se eu colocar uma lâmpada aqui, eu consigo aproveitar a energia dessas cargas que estão se movimentando para acender a lâmpada e transformar a energia cinética em energia luminosa, energia elétrica em energia luminosa. Então, é isso que a gente faz quando a gente tem um gerador de energia elétrica, né? A gente cria entre dois pontos de um fio, tá aqui o fio, ó. A gente cria entre dois pontos do fio uma diferença de potencial, de um lado você vai ter carga positiva, do outro negativa. Você pode pensar na bateria do seu celular, tá bom? Assim, ó. Ok, a gente cria uma diferença de potencial, conecta esses dois pontos externamente, por meio de um fio, que cargas elétricas vão se movimentar no fio. Quem é que organiza o movimento dessas cargas elétricas? Como é que é o nome do comandante da tropa? Quem é que faz essa organização dessas cargas elétricas? Rede elétrica. Não. A rede Eletromagnetismo. elétrica... Não. Tá no caminho, tá chegando perto. A rede elétrica é o campo elétrico, né? A rede elétrica é importante porque a gente precisa do caminho, né? Aí a gente faz isso, a instalação elétrica. Acho que foi Maria Letícia que disse campo elétrico primeiro. Eu não escutei. Foi, Letícia? Foi. Ótimo, beleza. Mas todo mundo participando é muito bom. Tá show. Pode participar do jeito que você sabe aí. Não se preocupa não, que a gente vai ajustando aqui as coisas. Então, veja. A rede elétrica é importante, né? Que é o condutor, que é o caminho que você vai criar para a corrente elétrica passar. Mas se você não tiver o campo elétrico para organizar essas cargas elétricas, você não vai ter corrente elétrica. Tá bom? Deixa eu só responder aqui no... Tá bom? Então ficou claro isso? Ó,
Tá aqui, ó, eu tenho aqui um caminho fechado, ó, tenho o gerador e o fio. Tá? Eu tenho um caminho fechado. Mas eu só vou ter corrente elétrica nesse fio se tiver campo elétrico dentro desse fio. Tá? Como é que eu consigo estabelecer o campo elétrico? Criando uma diferença de potencial entre o polo positivo da pilha e o polo negativo. Ou seja, eu coloco muita carga positiva desse lado e muita carga negativa do outro, aí eu crio aqui uma separação dessas cargas, né? Aí, como tem esse caminho aqui de fora, essas cargas podem percorrer esse caminho. E o percurso que elas fazem, ou no percurso que elas fazem, elas levam energia, né? Carregam energia, que a gente chama de energia elétrica, e a gente pode aproveitar essa energia para muitas coisas no nosso dia a dia, que é o que a gente faz em casa, né? Usando liquidificador, geladeira, televisão, celular e várias outras coisas, computador, tá bom? Então, vejamos aqui, ó. Então, o que a gente tem nesse fio? Uma coisa chamada de corrente elétrica. Tá beleza? Ótimo. De onde é que vem a corrente elétrica? É a partir de uma diferença de potencial, e aí vai surgir o campo elétrico. Tá ok? Então, aí o que eu falei, quando a gente tem uma diferença de potencial, né? Tá vendo aqui, Mari, ó, mais, menos, Letícia, mais e menos, ó, Arimateia, Sócrates. Criei uma diferença de potencial, ó. Se eu crio diferença de potencial, eu posso aproveitar essa energia que eu tenho aqui para movimentar essas cargas por aqui, ó, e acender a lâmpadazinha. Tá ok? E aí a gente tem uma corrente elétrica no fio. Ok. Beleza? Então aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que ao longo do percurso aí que a gente vai estar trabalhando com essas coisas, nós vamos nos deparar com uma situação em que a gente vai ter que especificar o sentido da corrente elétrica quanto ao que nós chamamos de sentido real e ao sentido convencional. Como é que seria isso? O que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É uma representação do que eu acabei de falar com relação aos polos da pilha, né? Polo positivo, polo negativo. Elétrons e prótons aqui, né? Falta de elétrons, excesso de elétrons aqui. E você percebe que os elétrons estão se movimentando assim, ó, né? Ó. Do menos para o mais. Tá vendo? Ó? Do menos para o mais, tá vendo? Ou é o contrário? Não, é minha vista que já tá ruim. Do mais, ó, eu tava vendo era do menos para o mais. Misericórdia, eu tô cego. Eu não passei o slide não, passei não. Pronto, é do mais mesmo. Ok, então vamos lá, vamos voltar aqui. Então veja, a minha pilhazinha, eu vou ligar um fiozinho aqui nela e vai passar uma corrente elétrica agora por esse fio, tá? Se eu tivesse a condição de ver isso, tem os aparelhos que a gente consegue ver, né? Mas a olho nu, se eu tivesse como ver isso, eu veria, aqui na minha pilha, presta atenção, eu veria os elétrons saindo aqui do menos e rodeando pelo fio e voltando lá para o mais. Saindo do menos, voltando para o mais. Saindo do menos e voltando para o mais. Só que aqui no desenho, você está vendo saindo do mais e voltando para o menos, ó. Saindo do mais e indo para o menos, tá? Ok? Como é que pode isso? Bom, esse sentido que você vai ter na pilha, a gente chama de sentido real. É o sentido mesmo que a coisa acontece. E esse sentido que você vai encontrar no livro, a gente chama de sentido convencional. Porque a gente usa dois sentidos. Por que não fica só com o real? Porque como o sentido convencional, baseado na questão histórica, né, contexto histórico aí, ele se popularizou e, né, não quiseram excluir, né? Então, a gente usa os dois sentidos. No livro, geralmente, nas questões, nos desenhos, vai aparecer esse sentido aqui, ó, do mais para o menos. Aí você vai entender que esse sentido não é o que acontece na prática. Na prática, quando você liga a pilhazinha no fio, é do menos para o mais. Tá bom? Que é o sentido real. Então, você tem o sentido real do polo de potencial menor para o de potencial maior e o sentido convencional do maior para o menor. Fica invertido. Tá bom? Perceba aí vocês a mesma ideia, né? Ó. Catodo, anodo, né? Aquele negócio que Sócrates estava falando, íons, cátions e ânions, né? Então, do mais, ó, para o menos. Esse não é o sentido real, é o sentido convencional. O real é o inverso. E aí você pode pensar assim, mas do mais para o menos, então seriam as cargas positivas que se movimentam? Não, quem se movimenta são os elétrons. Mas, se é do mais para o menos, é o sentido imaginário das cargas positivas. Imaginário quer dizer que não é real. Tá bom?
E aí você eu posso aproveitar essa figura para explicar uma coisa, né? Na pilha, sempre acontece esse fluxo de carga do menos para o mais, polo negativo para o positivo, sempre do menos para o mais. Imagina uma torneira aqui, uma bomba d'água circulando água. Na pilha é sempre assim, ó, do menos para o mais, o sentido real, e o convencional do mais para o menos. Nunca muda, tá? Nunca vai mudar. Porém, na tomada, já muda. Na tomada você vai ter hora do menos para o mais, digamos assim, e hora do mais para o menos, tá? Então, esse tipo de sentido, esse tipo de corrente, ele é chamado de corrente alternada, que é a corrente que tem na tomada da sua casa, tá certo? Ok? Então, na tomada de casa, a gente não usa, a corrente não é o mesmo tipo de corrente que tem na bateria do celular, ela é chamada de corrente alternada. Na bateria do celular é corrente contínua, tá? Eu estou aqui com o carregador do meu celular, tá? Vocês têm ideia de quantos volts ele libera aqui? Para ir para a bateria do meu celular, sair no cabinho aqui para a bateria do celular, quantos volts são? Vocês têm ideia? Quem já teve a curiosidade de olhar no celular em casa? 25. 5? Ok. 25. Você acertou. 25. Nesse meu aqui, Sócrates, é 5. Tá? Esse meu aqui é 5. Então, veja, aqui chega 5, ó. Aqui chega 5. Mas quando eu boto ele na tomada, aqueles dois furos lá, entre um furo e outro, a gente tem uma diferença de potencial média de 220. Então, aqui, ó, aqui chega 220 e aqui sai 5. Certo? Que é para poder usar na bateria, senão ela explode. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que pode? Aqui chega 220 e aqui sai 5. Então, aqui você tem um negócio chamado de redução da tensão, né? Não é um transformador, porque não o carregador do celular tem que ser do tamanho de uma fonte, tamanho de um estabilizador. Não é um transformador, isso aqui é um outro tipo de estrutura, né? Eletrônica. Então, aqui, ó, o que tem? Eu tenho uma transformação dessa tensão de 220 para 5, uma redução de 220 para 5, e na bateria do meu celular ela tem que ser contínua, não pode ser alternada. Então, eu tenho uma transformação e uma retificação. Então, chega 220 volts aqui alternado e sai 5 volts aqui contínuo. Então, quando eu coloco o celular para carregar, eu nunca imaginei que na minha cabeça, né, nunca imaginei na minha cabecinha, que eu fosse estar diante de tanta coisa, né? Então, o carregador do celular, carrega o celular, reduz a tensão para 5 volts, e ainda retifica essa tensão para tensão contínua, para eu poder usar no celular. Tá vendo? Então, tudo isso é fruto da imaginação humana, né, e do conhecimento científico, né? Ok? E para encerrar, a ideia do que é corrente elétrica em termos matemáticos, né? Então, eu tenho aqui um circuito elétrico, um fio condutor, né, ligado a uma pilha, alimentando uma lâmpada, né, com energia elétrica, e a lâmpada transformando a energia elétrica em luminosa, tá? E eu desejo aqui medir a intensidade dessa corrente no fio. Então, veja que eu tenho aqui, ó, polo positivo, isso aqui foi o que risquei ontem, tá? O polo positivo, o polo negativo, uma diferença de potencial, e aí a gente vai ter campo elétrico aqui dentro, tá? Como é que a gente vai medir a corrente elétrica? Como a gente não consegue pegar todo o fio, a gente teria que usar um cálculo muito, né, sofisticado para pegar todo o fio, a gente vai pegar uma área da seção do fio. A gente vai pegar uma coisa assim, ó. Imagina que a gente deu um corte no fio aqui, ó, e a gente consiga medir ou observar a quantidade de elétrons que passa aqui por essa área, tá vendo aqui, ó? Ó. Então, eu fico durante um certo intervalo de tempo vendo a passagem dessas cargas e contando quantos elétrons vão passar, calculo essa carga, eu tenho como fazer isso, calculo essa carga e pego essa quantidade de carga e divido pelo tempo que foi necessário para essa passagem acontecer, tá? E aí essa divisão de carga pela área, pelo tempo, carga que atravessa a seção transversal de um condutor em um determinado tempo, e né, dividida por esse tempo, vai me dar a corrente elétrica. Tá? Então, no livro de vocês, na página 26, eu acho que tem, acho que é na página 26, na 26, eu acho. Ele vai trazer isso aqui, né? Tá bom? Então, como é que eu defino matematicamente a intensidade de corrente elétrica? É a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal de um condutor, essa áreazinha circular aqui do fio, tá? Imagina que isso aqui seja um fio, ó.
Está circulando aqui carga elétrica nesse fio. A área da seção é essa área redondinha aqui, ó. Deixa eu botar a pilha que é maior. É essa área redondinha aqui, ó. Então, está passando carga elétrica nessa área aqui. Então, a quantidade de carga que passa nessa área dividida pelo tempo, você chama de intensidade de corrente elétrica. Tá beleza? Tranquilo? Ok? Então, foi muita informação para hoje, mas é isso mesmo, tá? Não pode ser de outra maneira. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência. E agora a gente vai fazer uma atividadezinha que eu creio que deva ser bem legal. Não sei como é que vocês vão achar. Tá? Deixa eu só enviar para vocês o link. Tá bom. Eu vou precisar que vocês coloquem o nome, certo? Não deixa sem o nome. Cadê o chat? Chat aparece. Achei você. Deixa eu interromper aqui a apresentação que eu estava. Vale lembrar que nessa atividade vocês só tem 3 vidas, tá? Se vocês perderem as vidinhas, vocês vão morrer e vão ficar sem avaliação, tá bom? E eu dei 15 minutos para vocês cumprirem com todas as questões. São 10 questões, então sem pressa. Leia a questão devagarzinho, sem correria. Quando você terminar de ler a questão que marcar a opção correta, não precisa ter pressa, ele já passa para outra sozinho, basta esperar um pouquinho. Aí você lê a questão novamente, responde, e assim ele vai passar para todas as questões. Beleza? Fala, Gabrielzão. Ei, professor, o professor pode repetir que minha tia me chamou aqui, aí eu saí, eu acho, na hora que o professor disse que era para fazer a atividade. Pronto, garoto. Eu vou te mandar um link aí no chat, ó. Vai chegar aí agora. Chegou? Chegou. Pronto. Quando você clicar nesse link, vai abrir um espacinho lá para você colocar seu nome. Aí você coloca o nome completo, viu? Que é para eu poder aqui na hora de fazer as notas. Essa é a nossa primeira atividade do segundo bimestre. Vale 2,5, tá? Mas Na hora de... sair, Oi? pode sair do Meet ou não? Pode, só que você tem que voltar depois de 15 minutos, que é para poder fazer a presença, viu? Fazer a chamada. Certo? Ok. Não, Tayane, se você tiver espaço para colocar na frente, terceiro A, terceiro B, fica melhor, mais fácil de eu achar ainda, viu? Tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão clicar no link, colocar o nome, tá bom? O nome completo. Sugestão de Tayane aqui, colocar a série também. E aí vocês vão fazer essa atividade e vão me mandar. Tá bom? Eu não vou sair da sala, se vocês precisarem sair do Meet, vocês saiam, mas daqui deixa eu ver, 15 minutos, vocês, pelo menos 15 Oxê, minutos. ei, Ivanildo, eu apertei aqui e foi na resposta errada. Diz o que aí pra tu? Não, não Você acredito não. Qual foi a questão que você fez? Foi a primeira. Oh, já tá. Meu Deus do céu, espera aí. Vocês Ó, estão vendo a Não. minha tela aí? Não, eu vou sair. Oxi, Pronto, calma aí, não se preocupa não, tá? Você tá vendo a minha tela aí, tá? tô. Pronto, então quando você clicar na setinha, né, de começar, Não, ele nem vai aparecer apertei o nome começar, já foi. Eu digo, oxi, que foi. Pois sai aí, entra de novo. E aí você vai ter a saí. pergunta e as alternativas aqui para você assinalar, tá bom? Assinalou, já vai chegar aqui para mim, certo? Ok. Então, novamente, eu vou colocar o link lá, para quem não pegou ainda. E aí, vamos lá. Capricha aí. Pronto. A partir do momento que você abre a atividade, você tem 15 minutos para fazer. E você tem 3 vidas. Se você errar, acho que 3 questões, se eu não estiver enganado, você perde uma vida. E aí vai dificultar para você no final. Vamos lá, manda ver aí, tá valendo.
Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Porque esse final da atividade, final da aula, né, não vai interessar para quem for assistir depois. Então, só para esclarecer para vocês, tá? Estou encerrando a gravação agora.